Amém. Graças a Deus, estamos em mais um culto, né? Começando mais um culto pela graça do nosso Senhor. Então vamos começar aqui lendo aos Hebreus. Hebreus 11, do 1 ao 7. E depois nós estaremos indo para Marcos 9, 23. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de graça e agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora, em Marcos 9, 23, né? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Senhor Deus, nós estamos nesta manhã aqui, Senhor, porque nos foi dada esta fé. E nós cremos em toda a tua palavra, Deus, e não só em pequenas partes dela, Senhor. Mas nós cremos em toda a tua palavra, e mesmo que para isso, Deus, nos tem um custo em nossas vidas, porque o verdadeiro filho é aquele que aceita a correção do Pai. E nós, como verdadeiros filhos e filhas do Senhor, nós aceitamos, Senhor, a correção do Pai. E pedimos, Senhor, que nesta manhã, através da tua palavra, Deus, o Senhor possa vir nos fazer crer, nos fazer ter fé e nos fazer aceitar a tua palavra, porque aqui vai estar sendo pregada a tua palavra, a palavra que o nosso profeta tem pregado, Senhor. E nós estamos na tua presença, porque, ó Senhor, esse microfone, ele não pode falar nada sozinho se não houver um lábio atrás deles falando, Senhor. E assim, Senhor, usa, Senhor, os lábios que falarão, Senhor, que possam falar somente a tua palavra, somente aquilo que estão na mensagem, na Bíblia, Senhor, e que possamos ser ajudados pelo Senhor mais uma vez, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. O profeta de Deus, ele tem nos ensinado em sua mensagem que o pastor ele tem que estimular aquela fé, estimular ao povo que creia na palavra do Senhor. Pois nós, como foi dito pelo nosso profeta, numa mensagem, ele disse assim que é tão difícil um de nós confiar no outro, porque sempre o inimigo, irmão, ele põe algo ali, né? Algo ali para aquela pessoa arrazoar daquela pessoa que está falando algo.
em benefício da igreja. Mas Deus, Ele nos chamou para fazer a nossa parte. Aquele evangelista, ele foi chamado para fazer a sua parte. Aquele pastor, ele foi chamado para fazer a sua parte. Aquele que canta, aquele diácono, e de uma forma que nós devemos estar felizes com aquilo, desempenhar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então hoje, com essa felicidade em nossos corações, nós vamos falar sobre isso, sobre crer por fé. E nós devemos ter fé. E eu quero começar aqui com a mensagem, um super sentido. E eu quero começar no parágrafo 54 desta mensagem. E somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos. Mas, de maneira nenhuma foram os 5 sentidos dados a você para guiá-lo. Eles foram dados a você para contato terreno. Ele falando, irmãos, do que nós vemos, do que nós sentimos, do que nós ouvimos, os 5 sentidos, né? Ele está falando desses contatos. E esses contatos realmente foram feitos para nós termos, como os humanos que somos, nós temos contato um com os outros. Quando nós vemos um irmão, nós chegamos e usamos um desses 5 sentidos, né? Nós vemos aquele irmão, eu estou vendo aquele irmão, estou vendo aquela irmã. E eu uso um sentido, é a visão. Mas a partir do momento que eu chego perto daquele irmão, eu sinto o desejo, como é o nosso costume como ser humano, de usar outro sentido, que é o sentido do tato. E daí eu chego e pego na mão daquele irmão, daquela irmã, eu cumprimento. Deus abençoe, irmão. E ali eu estou usando esse outro sentido. Porém, foi-lhe dado o 6º sentido. E este 6º sentido só pertence somente a cristãos. Vê, irmão, como é o nosso privilégio de ser cristão. Nós, sendo cristão, nós temos direito a esse 6º sentido, que é só dado a cristão. E você pode ter esse 6º sentido e você não pode ter esse 6º sentido até se tornar um cristão. E é a única maneira de você alguma vez poder ter mais do que 5 sentidos naturais para a pessoa natural. Mas o 6º sentido é mais conhecido para o cristão como fé. E aquele que o governa e guia. E é superior a todos os outros sentidos. É superior a todos os sentidos e todos os outros 5 sentidos. Esta fé dada por Deus, ela é superior aos 5 sentidos. De uma forma, irmão, que quando alguns desses sentidos, ele bate contra a palavra de Deus, contra a nossa fé, contra esse 6º sentido, e daí nós não devemos seguir em frente. Devemos deixar esse 6º sentido ter domínio sobre esses 5 sentidos que nós temos. Agora, eu não diria que porque nós recebemos o 6º sentido, os 5 sentidos já não servem mais. Sim, servem. Esses 5 sentidos nos foram dados por Deus e são para serem usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Esses 5 sentidos de um cristão, ele não pode chocar contra o 6º sentido, porque o 6º sentido é sobrenatural. Ele vem ao cristão, ele é aquele homem interior ali, que está dentro daquele homem, daquela mulher, que são filhos e filhas de Deus. Agora, o 6º sentido não pode mentir. É um super sentido. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã. Eu falei sobre um super sinal. E esta manhã eu falei sobre um super sinal. E esta noite, sobre um super sentido. E o super sentido é o Espírito Santo. A fé de Deus que habita em você. Irmãos, vê quão importante para um cristão é ter
esse super sentido, esse Espírito Santo. Porque, irmão, quando o cristão ele tem esse Espírito Santo nele, ele dá amém para cada palavra que é proferida da palavra de Deus. Porque aquilo faz parte de Deus. Aquilo é sobrenatural, como Deus é sobrenatural. E Deus sendo sobrenatural e você sendo sobrenatural também, não vão se chocar. E se você deixar os cinco sentidos se rendam ao seu sentido, ele o guiará e o trará a todos os outros sentidos sob controle desse super sentido. Veja, irmão, a partir do momento que você deixar esse sexto sentido te guiar, é quando você entrega a sua vida sem reserva a Deus. Você se entrega de corpo, alma e espírito ao nosso Deus. E esse sexto sentido controla os cinco sentidos. E daí nós não temos dificuldade. Porque, irmão, quando aquela pessoa tenta fabricar um cristão, é como o urubu. Ele fala, eu sou uma pomba. Como que ele vai ser uma pomba? Ele está tentando, ele é um urubu tentando ser uma pomba. Não é mesmo? Mas quando este homem mergulha na presença do Senhor, eu já ouvi alguém chegando falando para mim. Eu chegava na igreja, não tinha sentido, eu não tinha nenhuma ajuda. Parece que eu entrava e saía da mesma maneira. Mas aconteceu algo em minha vida e agora eu sinto tanta alegria quando abre aquela porta da igreja para mim vir e poder louvar ao meu Deus. Oh, irmão, ali está o sexto sentido dominando aqueles cinco sentidos. Pois ele está tão acima do sentido natural como o homem espiritual está acima do natural. Veja, irmão, outra coisa que você deve notar. Com a tua visão, usando um desses sentidos naturais que Deus te deu, e olhar para aquele homem que é espiritual e é totalmente entregue ao Senhor. Você não vê esse homem, esse irmão, em problemas. É muito difícil. Por quê? Porque ele não vai reclamar. Ele não vai reclamar porque aquilo vem para ele. A Bíblia diz que as árduas provas, você não vai ter uma vitória sem prova, irmão. Como que você vai ter uma vitória sem prova? Você vai ter que ter provado. E a Bíblia diz que o que acontece ao nosso redor, aquilo ali é uma prova para nós, para ver se nós realmente somos de Deus, se nós realmente somos cheios do Espírito, para suportar todas as coisas. Ele está tão distante, tão alto como os céus estão, acima do homem natural. Os seus cinco sentidos, veja, irmão. E daí quando você vê algum problema, você vê alguém da igreja, e você só vê aquela pessoa causando problema, tentando pôr dificuldade, tentando ver o erro daquele irmão, tentando prejudicar a igreja de alguma forma, porque qualquer coisa que nós fazemos que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, do nosso profeta, aquilo prejudica a nossa fé. Porque vá você lá como um cristão e faça um negócio errado lá fora, aí aquela pessoa jamais vai dizer, viu? Aquele irmão, eu não vou lá naquela igreja, olha que tipo de gente que tem lá. Ele julga aquele erro daquele irmão que ainda não está entregue totalmente a Deus, não tem o super sentido ainda, ele julga a igreja, a causa, e por isso a igreja sofre. E ele faz você crer em coisas que você não consegue ver. Veja, irmão, esse sexto sentido, ele faz nós crer em coisas que nós não conseguimos ver. Eu vou fazer uma explicação aqui para que os irmãos consigam entender melhor. Uma vez, aconteceu comigo, roubaram meu carro. E eu tinha recém chegado na cidade. E aí,
E aí várias pessoas se ajoelharam, oraram a Deus e pediram a Deus. E a minha oração, eu orei a Deus, falei: Senhor, o Senhor sabe que é o único carrinho que eu tenho. É o único carro. E eu moro longe da igreja. E com esse carro eu vou para a igreja adorar ao Senhor. E eu ajudo alguns irmãos que eu posso dar uma carona, que eu posso ajudar, que eu posso levar no hospital, que eu posso fazer alguma coisa. E era o único que eu tinha, Senhor. E eu entrego em tuas mãos. E aquilo veio uma coisa tão gostosa no meu coração, irmão, que eu estava conseguindo ver. E aquilo me deu uma certeza, assim, que até na próxima quarta-feira, aquilo era domingo, era no sábado à noite. E até na próxima quarta-feira aquilo me deu a certeza, era aquilo que eu não estava conseguindo ver, era a fé. Eu estava já vendo aquilo por fé. Eu não conseguia ver o carro, mas eu estava vendo por fé. E daí eu fui, o certo é que no outro dia nós fomos a pé para a igreja, comuniquemos o pastor, e aí nós voltamos para casa. E daí nós sentamos na mesa e o telefone tocou. E era para mim orar naquela oração do almoço. E o telefone tocou e pediram quem quer. Quem quer? O Cláudio? E daí eu fui atender o telefone, falei: sim, sou eu. Falou: você tem um carro tal, placa tal? Falei: sim, sou eu. Falou: você tem o documento? Tenho. Tem a chave? Tenho. Ele falou: então vem aqui em tal lugar buscar o teu carro. E Deus me respondeu, irmão. Aquilo que eu não estava vendo, era por fé. Deus me deu aquela certeza no coração. Essa é a fé. É aquilo que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não estava vendo aquilo, mas você esperou, você teve fé e Deus te fez a sua parte. Ele faz você atuar onde você nem imaginaria que os 5 sentidos chegariam a pensar acerca disso. O diabo pode meter-se nesses 5 sentidos e mentir para você, mas ele não pode tocar naquele super sentido. O diabo não pode tocar, irmão, no super sentido, na tua fé, no Espírito Santo. Ele não pode. Deus não permite. Ele pode mentir para você no teu intelecto, mas você tem que ser maduro o suficiente na fé para não escutar o arrazoamento de Satanás, porque o Satanás ele trabalha na sua mente e Deus trabalha em seu coração. Está muito além do alcance dele. Isso vem de Deus, é chamado fé. Fé é essa grande coisa. E os 5 sentidos não controlam o sexto sentido, mas o sexto sentido controla os 5 sentidos. O super sentido controla os sentidos naturais. E os 5 sentidos são visão, paladar, tato, olfato e audição. E o super sentido é algo que fará você crer na palavra de Deus, porque é a única coisa que falará. Esse sentido fará você crer na palavra de Deus. E a Bíblia, irmão, não é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. E todas as noites eu tinha dificuldade ao dormir. Me faltava respiração. E uma vez eu fiz um teste com aparelho e me faltou durante a noite 39 vezes a respiração. E um dia eu falando com o irmão, ele falou: irmão, leia o Salmo 4, verso 8. Falei: eu lerei. E fui lá na primeira noite, abri a Bíblia e li lá. E falou, e aquilo fala assim: eu me deitarei e dormirei, porque o Senhor é a minha segurança. E a partir desse dia, irmão, eu nunca mais fiquei sem dormir. Eu nunca mais me veio aquela falta de respiração. Por quê? Porque eu estou crendo em toda a palavra de Deus e sei que passa os céus e a terra e a sua palavra não passará. Nós, cada um de nós devemos crer em toda a palavra do Senhor. Ele fará você crer em coisas que você não pode ver. Veja, você não pode saborear, sentir, cheirar ou ouvir, porque Ele tomará a palavra de Deus. E Ele liberará essa palavra para você e fará você caminhar de modo contrário a qualquer outra coisa que haja.
com exceção da palavra de Deus, pela fé. A fé faz isto. Veja, irmão, por que que às vezes um verdadeiro cristão ele não é compreendido? Ele não é compreendido. Veja, irmão, José, a história de José. Ele era um verdadeiro cristão. E o que que aconteceu? Os seus irmãos não compreendiam ele, tanto que o venderam. O venderam, eles fizeram aquela maldade para ele. Mas na verdade Deus estava nisso, para salvar vidas. Agora, ao dar a esta ilustração dos sentidos, o homem natural nasce com esses sentidos, de modo que eles são sentidos dados pela natureza. E essa é realmente a única coisa que ele chegará a saber acerca disto. Em seu pensamento intelectual, ele somente pode pensar como homem, ele pode ver como homem, ele pode entender como homem, ele pode ouvir como homem. Mas quando ele se torna governado ou regenerado, ou chamaríamos de nascido de novo, então este sexto supersentido lança a mão dele. Veja, irmão, antes disso, antes de você nascer de novo, de eu nascer de novo, de nós nascermos de novo, nós não tínhamos isso. Mas a partir deste momento, o sexto sentido passa a dominar os 5 sentidos. Ao fazê-lo, aquele supersentido o eleva a um ponto onde ele tem fé para crer em coisas que ele não poderia ouvir, coisas que ele não poderia ver, entendimento que ele não podia entender. Ele crê nisto mesmo assim, porque ele é governado por aquele sexto sentido, aquele super sentido. Oh, que maravilhoso é saber disso e pensar. Quão simples é crer nisso. Irmão, você tem que só crer nisso. A nossa parte é crer. E não se preocupe, porque o fazer e cumprir as promessas é Ele que cumpre por nós. Quando Ele diz assim, na sua palavra, pelas suas pisaduras somos sarados, você tem que crer nisso, irmão. Passa os céus e a terra e a sua palavra não passará. Agora, você pode crer nisto até ser regenerado. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo. Veja, irmão, por que tem gente que não crê que Jesus Cristo é Deus? Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem esse Espírito. Nós estudamos isso na semana passada. E isso tem sido uma pedra de tropeço, especialmente para o povo de crente pentecostal, quando eles me ouvem dizer isso. Jesus disse em São João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Veja, irmão, você tem vida eterna por quê? Por causa disso aqui. Vida eterna vem de Deus somente. E ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Imagina, irmão, nós não podemos nem dizer isso, se nós não tivéssemos. Por que nós dizemos que Ele, Jesus Cristo, ninguém pode dizer que Jesus é Cristo, senão pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade estava sobre o seu ombro. O que é isso? Deus pôs tudo que pertencia a Deus, Ele pôs no ombro de Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou em nosso meio. Você só está tomando o que uma outra pessoa disse, o que você aprendeu pelo intelecto, o que você aprendeu pelos 5 sentidos naturais. Veja, o que a denominação faz, ele só sabe pelo intelecto.
eles não têm o sexto supersentido, esse supersentido, eles não têm, que isso é só para cristão, irmão. É para a igreja noiva de Jesus Cristo, para aqueles que pertencem à família de Deus. Mas quando o sexto sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos os arrazoamentos desses cinco sentidos, e o eleva até esse sexto sentido para fazê-lo crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar ou ouvir. Mexe com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo, porque você testemunhou isto. Não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você aprendeu por experiência. Você realmente conhece isso, irmão. Você não se junta à igreja, você nasce nela. E para você estar aqui, irmão, o teu nome tinha que estar ali no livro da vida do Cordeiro. Senão você não estaria aqui. Veja, o infiel tinha acabado de dizer: não há tal coisa como Deus. É tudo emoção. E isso é um absurdo, é só isso. Veja, irmão, como Deus usa até uma criança. Ele usa uma criança em favor da sua palavra. E o garoto disse: eu quero lhe fazer uma pergunta, Senhor. Esta maçã é doce ou é azeda? Ele disse: como vou saber? Eu não estou comendo. Como você vai saber se há Deus? Você não está provando dele, você não está provando a sua palavra, porque Deus é a sua palavra. Ele disse: como vou saber? Eu não a estou comendo. Ele disse: isso é justamente o que eu pensei, e afastou-se. Veja como Deus usa uma criança, irmão. Uma criança. Ele usa de uma forma que tem criança aqui que sabe quem é Deus, mas pergunta para um adulto lá no mundo, lá na denominação, ele não sabe quem é Deus. Ah, foi só um profeta? Foi só um homem normal? Foi só um profeta? Irmão, quando ele chorou lá no sepulcro de Lázaro, ele era um homem, o sentido humano estava nele. Mas quando ele falou: Lázaro, sai para fora, ali estava Deus. Deus estava ali, naquele ser humano, porque ele tinha que se tornar um parente de Redentor para redimir a raça humana caída. Como você sabe que você não provou ao Senhor? Como você sabe quando você não provou ao Senhor? Como você sabe quando nunca recebeu o Espírito Santo? Se ele é real ou se ele não é? Eu sei dizer, irmão, que ele é tão real para mim, como eu estou vendo a audiência aqui, como eu estou vendo cada irmão. Eu estou vendo ele por fé. Eu creio 100% nele. Como você sabe se há fé e poder? Como você sabe que não há gozo inefável e cheio de glória, quando você nunca provou para ver isto? O sexto sentido guia isto. O sexto sentido declara isso a você. Você tem o Espírito Santo. Você está vendo aqui a atuação do sexto sentido aqui nesta manhã. Nós estamos vendo. Por quê? Porque nós somos feitos filhos e filhas de Deus. E só a nós é dado o Espírito Santo. Não há poderes intelectuais em absoluto que alguma vez o trarão a você através do intelecto. Não vai vir isso a nós. Não vai vir isso a ninguém. Os poderes intelectuais arrazoarão e dirão: ora, é psicologia, é alguma coisa deste modo, e é emoção com as pessoas. Não, irmão. É certo que pregar a palavra também traz emoção, mas isso não é emoção. Nós que temos o Espírito Santo sabemos o que significa a palavra para nós. A palavra para um verdadeiro cristão, ela significa maior do que estar vivo.
ela significa maior do que matar a sede com uma água. Ela significa maior do que qualquer problema que nós podemos ter, qualquer doença que haja em nosso corpo. Nós sabemos que Deus é maior. Mas quando o sexto sentido chega, ele nega todas essas coisas e move uma pessoa diretamente ao seio de Deus. Ele move você, irmão, ao seio de Deus. Não interessa qual seja o seu problema, mas Deus é maior. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Você sabia que Deus é galardoador de você que está buscando Ele? Por que você veio aqui essa manhã? Quem que te trouxe? Você veio buscar a Deus e tem um galardão para isso. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, todos pela fé. É o sexto sentido que faz isto. O sexto sentido nega todos os sintomas. Os sintomas, qualquer coisa contrária à palavra de Deus, qualquer sentimento de emoção. Alguém diz, ó bem, eu recebi oração, mas não me sinto melhor. Não faça isso, irmão. Se você recebeu, creia, creia. O sexto sentido nunca ficaria calado diante disso. O sexto sentido diria, é mentira, sinto-me melhor, estou sarando. Deus disse que sim, isso encerra o assunto, amém? Deus disse que sim, o sexto sentido se alimenta somente da palavra de Deus. O sexto sentido, irmão, se alimenta só da palavra de Deus. E ele disse, porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. No Salmo 103 diz, Deus é o que tira todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Pelas suas pisaduras somos sarados. Agora, dons e chamados sem arrependimento. 6. Jesus disse, eu posso se tu creres. Veja, irmão, Jesus era Deus conosco, era Emmanuel conosco. E ele disse que ele podia se você cresce, se nós crescemos. Ele disse isso. E da onde vem a nossa cura? Irmão, creia em Deus. Creia agora. Agora, a fim de crer em Deus, a maioria das pessoas tem que ter algo para olhar, algo visível, algo para olhar e para representar Deus. Veja, irmão, ali tinha que ter algo para representar. Lembra ali daquela estátua de uma serpente que foi colocada ali no deserto? Aqueles homens, eles desobedeceram a Deus e vinham serpentes e mordiam eles, e eles estavam morrendo, muitos e muitos. Mas o que aconteceu? O homem, para ter fé, precisava de algo, e Deus mandou Moisés pôr aquela estátua de uma serpente ali, para que no momento que aquele homem, aquela mulher era mordido, apesar de ele estar fazendo tudo errado, aquilo tipificava Jesus Cristo. Por quê? Porque nós olhamos para Jesus Cristo e nós somos sarados. Aqueles homens, ao serem mordidos, eles olhavam para aquela serpente e eles eram sarados, mostrando que viria um que carregaria nossas enfermidades, o nosso peso, nos carregaria no colo quando nós não conseguíssemos andar mais. Como aquele homem ali no deserto, ele reclamou para Deus, Senhor, mas eu estava lá e o Senhor não me ajudou. Tá, e como você passou aquele problema, irmão? Deus falou, não, eu te carreguei no colo, por isso que tinha só uma pegada lá, eu estava com você no colo. E muitas vezes em nossa vida, irmãos, nós passamos por experiência que Deus está conosco no colo, Ele está nos carregando porque sabe,
A Bíblia diz, e passa os céus e a terra, a sua palavra não passará. A Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior do que nós podemos carregar. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que Deus teve que fazer foi fazer com que um mortal cresça em outro mortal. Logo, Satanás põe um monte de coisa na mente daquela pessoa e fala: mas por que aquele homem está lá? Aquele pastorzinho ali, aquilo ali não tem nada. Nós não queremos acreditar um no outro. E nós somos o agente de Deus. O homem foi feito agente de Deus. Nós sabemos disso. Agora, quando Deus fez a sua primeira imagem de cura, foi um pedaço de metal em uma haste, lá no deserto. Não é isso verdade? No deserto. Agora, não havia nenhuma virtude no metal ou haste, mas aquilo era uma ordenança de Deus. Veja, irmão, era uma ordenança de Deus. E ele fala ainda em sua palavra, falou para Noé não fazer imagem de escultura, e logo ele mandou ele fazer 2 querubins lá, grandão. Mandou ele pôr aquela estátua lá, Noé, pôr aquela estátua no deserto. Por quê? Porque Deus, ele faz o que ele quer e na hora que ele quer. Ele está sobre nós. Outra vez ninguém sabia exatamente como aquilo funcionava. Era apenas olhado pela fé. Aquilo representava algo, era uma prefiguração de Jesus Cristo que viria até a terra para ser o carregador de nossos pecados e enfermidades. Ali no Salmo 103:3, como foi citado, ele é o que tira todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A Bíblia não contradiz. E é isso. Realmente a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, nós cremos em toda ela. Nós não temos que misturar nada na palavra de Deus. Porque quando um homem mistura algo na palavra de Deus, aquilo se torna híbrido e de vida se torna em morte para aquela pessoa. Isto do lado de fora é pecado. Por que que às vezes nós descremos um no outro? Porque às vezes, irmão, eu como ser humano, eu cometo erro. E às vezes eu cometi algo que às vezes para aquela pessoa que está me olhando, ele não viu eu me arrepender. Ele não viu eu acordar de madrugada, deixar aquele sono de lado, aquilo que me revigora para o próximo dia de trabalho. Ele não viu as lágrimas que eu derramei ali, chorei na presença do Senhor e o Senhor me perdoou. Ele não viu isso. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira. Antes de nós nascermos de novo, irmão, cada um de nós éramos assim. Éramos assim. Cada um de nós éramos assim. Nós viemos ao mundo falando mentira, né? Cometendo pecado, iniquidade. E a partir do momento que nós nascemos de novo, aí é para o cristão eleito. Nós nascemos de novo, nós paramos com tudo isso e somos uma nova criatura na presença de Cristo Jesus. E aquela alma é da mesma forma, até que a alma morre, então nasce novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. Quando aquela alma não pode morrer? A partir do momento que ela nasce de novo. Ela tinha aquele nome lá. Veja, irmão, lá antes da fundação do mundo foi posto nosso nome ali. E daí o que acontece? Nós viemos nessa última era, 7ª era. Nós estávamos predestinados para viver aqui, nessa hora. E Deus nos predestinou, como nós tínhamos nosso nome lá. Daí nós cremos na mensagem do maior profeta, irmão, que teve sobre a face da terra. A maior mensagem que foi pregada nessa era aqui de Laodiceia foi pelo nosso irmão, profeta de Deus, profeta, o Elias da 7ª era. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Por quê, irmãos? Que às vezes nós não podemos ofender um ao outro. Porque aquele irmão pode ter aquela vida imortal dentro dele ali.
e quem você está ofendendo? Não esqueça, e eu não esqueço, e nós não devemos esquecer, que tem uma vida imortal dentro de nós. E quando nós ofendemos, nós não podemos ofender um filho sem ofender um pai. E Deus é o nosso pai. E ele fica ofendido quando um desses pequenininhos é tratado mal. Nós somos como a menina do olho de Deus. Agora, isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera esse corpo. Veja, irmão, o homem interior. É isso que opera esse corpo do lado de fora. Às vezes, como foi falado com o Moody ali, colocaram tanto defeito naquele homem do lado de fora. É barrigudo, é narizudo, é costeletudo, é isso, é aquilo. Mas aquilo era do lado de fora. E Moody chegou a dar uma risada e falou, não, irmão, mas ele não está vindo aqui por mim. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas ele está vindo aqui por causa do Senhor. O Salvador das nossas almas. Aquele que me chamou para pregar o Evangelho. Aleluia. Então, se Deus é meu Pai, eu tenho direito de crer no sobrenatural, porque eu sou nascido do Espírito sobrenatural. Você tem direito, a irmã tem direito, cada irmão aqui tem direito, porque nós somos sobrenatural, assim como ele é sobrenatural. A vida de Deus, hoje, ela está em nós, ela está conosco, é esse homem interior. Isso faz de mim um ser sobrenatural por dentro, e por fora eu sou um homem de barro. Você é um homem de barro. Mas no interior, quando você é nascido do Espírito de Deus, você se torna um ser sobrenatural ali. E aquele ser sobrenatural tem fome e sede por seu lar celestial no além. Isto é certo, observe, amém? Observe isto. Nós, irmãos, nós temos saudade de lá. Por quê? Porque nós viemos de lá. Nós somos eternos. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Quando o nosso Redentor, irmão, o parente Redentor que seria enviado, que Deus prometeu, quando ele veio, ele era esse parente Redentor. E ele se tornou humano, por quê? Porque ele tinha que ser um parente, ele tinha que sofrer igual você, igual eu, para saber o que nós estávamos sentindo. A serpente, veja, a serpente falava de julgamento divino. E para apaziguar Deus, seus julgamentos são divinos. E então a haste representava a cruz. E a serpente representava Jesus, o amável Senhor Jesus. Ele desceu e foi feito pecado. O próprio Deus se revelou num corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar a enfermidade e pecado do mundo. Veja, irmão, ele tornou isso para se tornar pecado e tirar a enfermidade e pecado do mundo. E será que ele não tiraria a enfermidade e o pecado de uma filha, de um filho de Deus? Será que ele não faria isso? Que lindo! Ali fez um caminho. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, irmão, aonde estava o curador? Aonde estava o que nos salvou? Aonde estava o que ordenou colocar o teu nome ali no livro da vida? Aonde que estava ele? O profeta chega a falar em umas mensagens, irmãos, que eu já li. Ele chega a falar que quando Jesus estava ali no Calvário, quando ele suou as gotas de sangue, transpirou aquelas gotas de sangue ali, eu estava nele, eu estava com ele. Você é um predestinado, eu sou um predestinado, nós estávamos ali com ele. Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? Por uma razão composta. Eles haviam pecado e estavam enfermos. E o que tinha acontecido com nós? Nós estávamos perdidos.
E Jesus teve que levantar na cruz do Calvário como um parente redentor para derramar o seu sangue para nos redimir de volta a Deus. Agora então Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões e pelas suas pisaduras. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, razão composta. Veja, irmão, e ainda é real, é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos, como também salvar os pecadores. Ele faz isso nesta manhã também, nesta noite, neste momento, neste dia. É mais milagre ele salvar um pecador. Veja, irmão, isso eu achei muito interessante. É mais milagre ele salvar um pecador. Ele tem que mudar o seu caminho. Veja, irmão, ele tem que mudar aquela natureza da sua alma. Ele te salvando, ele não vai permitir que você esteja lá mais no bar, lá bebendo. Ele não vai permitir que você tenha aquela vida que você tinha antes. É mais milagre ele salvar um pecador. Ele tem que mudar os seus caminhos, e ele muda a natureza. Por que que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus? Vivemos em novidade de vida, porque ele muda a sua natureza. E é mais milagre do que ele curar um enfermo. E certamente que depois dele ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. Veio o que eu quero dizer? Você saberia como crer em Deus para a sua cura. Se Deus pode fazer tudo isso, ele pode te salvar, te tirar do mundo, porque a doença do mundo, irmão, aquela lepra do pecado, quando você não crê em Deus, é pior do que a doença natural, porque aquilo vai levar a pessoa, quando ele não crê, ele vai levar ele ao inferno. Mas se ele é predestinado, ele crê em Deus, ele aceita o Senhor Jesus Cristo, no batismo correto, em tudo que a Bíblia ensina, ele está salvo. Não tem como ele se perder, porque Jesus falou em sua palavra que seria assim, que passa os céus e a terra, a sua palavra não passará. Ele prometeu que ele nos daria vida eterna. Ele prometeu que ele nos salvaria. Ele prometeu que ele estaria por nós. Ele falou: nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E ele venceu por quem? Por mim e por você. Nós temos uma pequena partezinha, irmãos, que nós temos que fazer, e às vezes nós fazemos e muitas pessoas fazem e reclamam. Por que que eu sempre gosto de dizer assim, irmão, quando Deus te dá alguma coisa para fazer, não importa o que seja, se você vai cozinhar ali para um irmãozinho, irmão, lembre-se que aquela alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Você está cozinhando para aquele irmãozinho que vale mais do que o mundo inteiro. Se Deus te deu uma oportunidade de limpar a igreja, não esqueça, irmão, que aquilo ali está contribuindo para o andamento da igreja de Deus. Lembra disso. Seja feliz com o que Deus te dá. Isso do lado de fora é pecado. Você sabia? Sabe que o seu corpo é pecado? Essa aqui eu vou passar porque eu já falei sobre isso, né? Tá. Agora, isto tem que ter motivos sinceros. Honestidade no coração, simplicidade nos olhos, mantendo seus olhos na promessa. Isso, irmão, tem que ter isso. Cada cristão tem que ter isso. Nós não importamos com o que vai acontecer. O importante, irmãos, que se eu posso fazer algo por alguém durante a vida, o profeta falou que vida eterna é viver para os outros. Dá uma flor para aquele irmão, uma flor para aquela irmã enquanto ele está vivo. Não adianta você levar uma coroa depois que ele morreu. Um certo dia, o nosso pastor chegou para mim, morreu um irmão, e ele chegou para mim e falou comigo: ô irmão Cláudio, eu queria falar com o irmão, tal. E o irmão ali morreu, e esse irmão, o povo dele, os filhos dele, todo era da outra igreja. E o certo é que ele morreu e ele não queria ir lá, ser velado lá, ser culto fúnebre lá.
Mas daí o pastor pediu: o que o senhor acha, irmão? Eu falei para ele: pastor, enquanto ele estava vivo, o Senhor habitava nele, ele estava vivo, o Espírito estava ali, ele respirava, ele cumpriu a sua vontade. Mas agora ele foi, a alma dele não está mais lá. Agora isso aí não importa. Se o senhor quiser, eu vou lá junto com o senhor. Vamos lá. E daí fomos lá. E na última hora do irmão, no caixão ali, fomos lá, olhamos o irmão, aí cumprimentamos alguém e saímos. O que importa, enquanto você está vivo, dá uma flor para aquela pessoa. Faz alguma coisa se você pode. Como o irmão recolhendo ali, dá 1 quilo de sal, dá 1 quilo de arroz, dá alguma coisa para fazer uma cestinha, para levar para aqueles que estão necessitados, porque nós somos parte do corpo de Cristo. E se um pedaço desse corpo está dolorido, esse dedo está dolorido, o resto do corpo vai sentir febre. Nós temos compromisso com os nossos, os domésticos da fé. Se você está doente nesta manhã, se você está aflito, há uma grande promessa, não de Elias, mas de Deus ele mesmo. Se puderes crer, quando orardes, credes que obterá o que pedirdes e recebereis. Não importa o que o médico diga, o quanto que isto ou aquilo vá, mantenha-se sincero na promessa. Elias lhe deu uma comissão: se me vires quando eu partir, isto virá a ti. Eliseu pediu a capa de Elias. E ele impôs uma condição. E a partir desse momento, eu creio que ele não tirou mais os olhos daquele homem de Deus. Ele ia para lá, ia para cá, tentava pôr dificuldade, falou: não, mas eu tenho que estar lá e é muito longe, você não pode ir e tal. Não, eu tenho que ir com você. Assim é nós, irmão. Nós temos que ir com Jesus. Nós temos que estar em sua palavra. Nós temos que fazer a nossa parte para que quando chegar a hora do rapto, nós subiremos todos alegremente juntos. Há uma promessa: se puderes crer, tudo é possível àqueles que creem. Se você crer, irmão, realmente crer, nada ficará, irmão, irmã, nada ficará. Nós cremos, não importa, nós cremos. O profeta chegou a falar que ele cria tanto na cura divina, que se ele orasse para 10.000 pessoas e as 10.000 pessoas morressem, no outro dia ele estaria orando pelas pessoas, ele estaria crendo. Isso mostra, irmão, que nós devemos crer nas nossas orações. Nós somos agentes de Deus, fomos feitos filhas e filhos de Deus. Nós temos que ter essa fé aqui, a cada momento que nós vamos escutando a palavra de Deus. Isso vai aperfeiçoando naquele cristão, isso vai aumentando naquele cristão. E eu sinto que nesses últimos dias, irmãos, eu sinto que Deus tem nos aperfeiçoado. Eu sinto, irmão, eu sei que nós às vezes sentimos iguais. Eu não estou satisfeito comigo mesmo. Mas por quê? É porque Deus está nos aperfeiçoando e Ele está nos fazendo sair daquilo que nós estávamos. Porque chegará uma hora que nós precisaremos de uma fé maior do que a fé para receber a cura, que é o próximo passo da noiva de Cristo, que é o arrebatamento da noiva de Cristo. E nós precisaremos disso. E sabemos, irmãos, que nós vamos ser, todas as arestas vão ser tiradas de nós, como aquela pedra preciosa ali. A palavra vai batendo para cá e vai batendo para lá, e muitas vezes aquela pedra preciosa ali fica braba, fica nervoso, sai brabo, sai contrariado. Mas não esqueça, irmão, que o remédio, quando ele é bem difícil de se tomar, aí é que ele provoca a cura, aí é que ele traz a saúde de volta. E esse remédio, a palavra de Deus, ela é pregada e ela
Para os verdadeiros filhos do Senhor, eles recebem essa correção da palavra. Deus nos abençoou mais uma vez. Pela graça de Deus, vamos cantar aqui um hino para encerramento. Amém, irmãos? Mais uma vez somos abençoados? Graças a Deus. Fique de pé, irmãos. Se você crê que Deus existe, cante comigo. Eu creio. Para nós, isto é real. Como foi pregado esta manhã. É tudo real para nós. O mundo é só ilusão, mas para nós é real. Lá maior. Ao contemplar este céu, teu azul infinito, e brancas nuvens cruzando o espaço sem fim, a brisa conta embalando as verdes campinas, e as fontes murmuram louvores ao seu Criador. Os passarinhos alegres cantam nas matas, a natureza me mostra que existe Deus. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. E minha vida a Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Aleluia! Quando o manto da noite sobre a terra desce, e o luar cor de prata ilumina no céu, vejo milhões de estrelas conjugar brilhando, e o homem não quer entender que existe um Deus. Este imenso universo só mesmo obedece, e nossas vidas também estão em suas mãos. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. E minha vida a Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. E minha vida a Ele entrego,
cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Amém. E sabemos, né, irmão, que realmente Ele cuida dos seus filhos, como foi citado no culto de ontem. Ele fica lá em cima como aquela águia mãe, e Ele coloca aqueles filhotinhos ali embaixo. E ai daquele que tocar naquele filho de Deus. Eu quero chamar aqui o irmão, por favor, para orar por nós aqui, na despedida do culto. Glorioso Deus e Pai, estamos felizes, Senhor, porque temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e ela nos consola, ela nos dá certeza, Senhor, de que somos aceitos por Ti, Senhor. De nada adianta este mundo, Senhor, sem o Teu reino, sem a Tua palavra, sem o Teu amor, Senhor. Não adianta correr, lutar, Senhor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, Senhor. Aqui está este povo humilde, Senhor, mas temos visto a Tua mão, Senhor, estendida sobre cada um, Senhor. Ó Jesus querido, que a Tua graça possa, Senhor, transformar nossas vidas. Estamos vivendo no tempo do fim, Senhor. Mais um pouquinho, Senhor, e a jornada findará, Senhor. Ó Deus, anima cada meu irmão que aqui está, Senhor. Cada família que aqui está, Senhor. Não deixa ninguém desistir no caminho, Senhor. Pega na mão de cada um, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a chegar, Pai. Pois tudo que nos interessa, Senhor, é o Teu reino, Senhor. É chegarmos no trono da graça do Senhor. É vencermos, ó Pai. Pois o Senhor já venceu por nós, ó Pai. Graças te damos por isso, Pai. Seja com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos sustenta as nossas almas, Pai. Muito obrigado por nosso irmão pastor Cláudio, Senhor, que tem sido abençoado por Tua graça. Ó Deus, continue com ele, Senhor, para que possa também nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. E lembre-se, irmão, cada um de nós estejamos felizes com o que Deus nos dá. Sejamos também nossos corações agradecidos, porque sabemos, irmãos, que Deus tem dado muito mais para nós do que nós, às vezes, nós nunca pensaríamos, né? No natural e no espiritual. E Ele fala em Sua palavra que Ele daria um tanto aqui e muito mais lá na vida eterna. O que é mais do que a vida eterna? Tudo que nós ganhamos aqui ainda. Sejamos alegres porque nós vamos participar da vida eterna juntamente. Então estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.